bom. Noite a todos. Boa noite. Então, deu certo, né? Eu vou deixar gravado aqui depois. Para quem não conhece, essa é a senhora minha mãe, a rainha, quem me criou. E hoje ela aceitou um convite que eu fiz desde que eu comecei esse projeto. E a gente eu venho falando sobre isso, né? A ideia do projeto é a gente compartilhar testemunhos. Deus tem sido bom, Deus é maravilhoso e ele se manifesta de diversas formas e as nossas vidas são, acho que o apóstolo Paulo escreve, são como cartas, são como um convite para que pessoas conheçam Jesus. E desde que eu comecei esse projeto, fui pensando quem eu poderia trazer para conversar comigo, para compartilhar alguns testemunhos. A senhora me veio logo na cabeça porque quando se fala de família, é a minha referência e tem várias coisas que eu gosto da ideia de compartilhar testemunhos porque não é alguém falando sobre um conceito, falando sobre uma teoria que leu, mas algo que viveu. E quando se toca no tópico de família, eu não só ouvi da senhora, mas vi a gente compartilhou várias experiências juntos quanto a isso. Para o pessoal que vai assistir depois e talvez não te conheça, mãe, fala um pouquinho da senhora nesse aspecto de família. Quanto tempo a senhora está casada, quantos filhos? Bom, pela misericórdia do Senhor, estou casada já há 39 anos. Graças a Deus, foi tudo pela bondade e graça do Senhor. E já tenho 39 anos de casada e 3 filhos, 2 netas e um neto a caminho. Tudo isso por obra do Senhor, que a Bíblia nos fala, né, que os filhos são os frutos do Senhor e são bênçãos, né? E aquele que teme a Deus e serve ao Senhor, eles verão também os filhos dos seus filhos. E até aqui, né, é o Senhor quem tem feito tudo. Então, dentro do casamento, a gente vive várias circunstâncias. E quando a gente começa um casamento, a gente vem, assim, querendo ser feliz, buscando a sua felicidade. E a gente esquece que a nossa felicidade está no outro, né? É fazendo o nosso companheiro feliz que nós seremos felizes também. E então, a gente vive em função, né, de fazer o outro feliz, de ter um bom relacionamento, um companheirismo, né? Aí vem os filhos, a gente tem que se desdobrar para poder ter uma boa família, né? Dar uma boa educação para os nossos filhos, sendo referência. Eu, como assim, eu tive a referência dos meus pais, né? Meu pai foi um homem muito, um pai bem presente, a minha mãe também, com toda simplicidade deles, né? Não tinham riquezas, não tinha bens, mas eram felizes, né? Trabalhando e buscando criar os filhos no melhor que eles podiam dar. E essa referência eu trouxe dos meus pais. E assim fazendo, né? Buscando uma boa educação para os filhos. Fácil é? Não é. Mas é com a graça de Deus, a gente vai pedindo, vai clamando, conforme nós vamos tendo experiência, vai vendo que vai dando certo. Aí nós vamos ali aplicando, né, no dia a dia, na educação dos filhos, direcionando, porque a dificuldade vem sim, a diferença é como nós lidamos, né, com toda a dificuldade. Mas isso que a senhora falou, eu acho que é muito relevante e importante para o nosso tempo, que eu tenho diversos amigos e pessoas que a gente convive, que a gente ouve falar bastante. Eu vou dar para os meus filhos tudo aquilo que eu não tive. Mas muitas vezes nesse anseio, a gente deixa de entregar para os nossos filhos, para as gerações que vêm depois, aquilo que a gente teve. Como a senhora disse, a senhora teve o exemplo do avô e da avó, que eles não tinham riquezas, na parte da educação eles não tiveram acesso, mas eles tinham caráter, tinham integridade, tinham dedicação,
tinham amor a Deus, amor à família, e essas coisas a senhora não só recebeu e foi abençoada por eles, como passou para mim, passou para os meus irmãos, e nisso, né, a gente conseguir receber, transferir ou transmitir aquilo que a gente recebe de Deus, né? Às vezes no anseio de fazer mais, a gente perde aquilo que a gente já tem. É, isso é verdade, porque não é só dando aquilo que a mídia oferece, né? Que a mídia está aí bombardeando, oferecendo de um tudo, né? E nem sempre, mesmo aqueles pais que têm um pouco a mais, não têm capacidade de dar tudo. Aí o que a gente faz? A gente busca, né, dar aquilo que é importante, o que vai fazer ele crescer. Eu lembro quando você estava pedindo videogame, né? Eu fui dali, foi daqui, até que eu consegui dar um PlayStation 1 para vocês, e eu vi a alegria. E isso fez tão bem porque vocês ficaram mais dentro de casa, que já estavam com uma certa idade, né, ali, querendo entrar na adolescência, saindo da segunda infância, né, dos juniores para entrar na adolescência. E o videogame ajudou muito, porque ao invés de você ir para a rua junto com seus coleguinhas, você trouxe os coleguinhas para dentro de casa. E isso também fez vocês crescer tendo respeito deles, né? Porque eles diziam que gostavam de brincar com vocês, de estar junto com vocês, porque vocês deixavam eles brincarem com os brinquedos que vocês tinham. Então, eles podiam participar juntamente com vocês, e aí vocês agregavam dentro de casa. Aí eu não era um videogame, mas naquele momento foi o essencial. E Deus deu graça, né? Eu não paguei à vista, paguei em 3 vezes, mas foi assim, eu vi depois que valeu a pena. E naquele momento era o necessário para que vocês ficassem mais dentro de casa, do que ir para a rua, aprender na rua aquilo que não era bom para vocês. Eu acho bonito e importante isso que a senhora falou, porque é aquilo que a senhora disse, é entregar não aquilo que a sociedade está dizendo, mas aquilo que é bom, aquilo que vai, uma semente que vai gerar frutos lá na frente. A gente comentou sobre esse versículo esses dias. O apóstolo Paulo escreve: não vos enganei, ninguém, de Deus ninguém zomba. Aquilo que se plantar vai colher. E nem sempre a gente toma cuidado com isso e acaba semeando sementes que não são tão boas e indo com os ideais, com os objetivos que a nossa sociedade nos joga, e nem sempre isso traz resultados bons. Eu lembro quando eu conversei com a senhora sobre essa live, uma das coisas que eu te perguntei era se quando a senhora era criança, a senhora está casada quase 40 anos com 3 filhos, se isso era algo que a senhora sonhava, se lá atrás a senhora tinha no seu coração. E eu pergunto isso porque hoje eu estava meditando nisso algumas semanas ou alguns meses atrás, eu vejo que na nossa sociedade, cada vez mais, o desejo por se ter uma família tem se perdido. O desejo, o ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, tem cada vez mais se tornado algo secundário. Se der, eu vou estar com os meus filhos. O importante para mim é trabalhar, conquistar, ter e não sei o quê. Se der, eu vou me casar, eu vou me manter casado. Mas isso não tem sido um objetivo da nossa, uma prioridade colocada pela nossa sociedade. Cada vez é mais colocada para trás. E para a gente que é cristão, quando a gente olha na Bíblia, a gente estava conversando sobre isso, a gente olha, por exemplo, José e Maria, os pais de Jesus. A honra que eles receberam, ninguém mais recebeu uma honra assim igual na história da humanidade. Eles foram aqueles que criaram o nosso Salvador. E essa grandiosa honra que eles tiveram veio de ser família, de ser pai, de ser mãe, e que talvez hoje seja algo que a gente não vê tanto valor. Como que isso veio para a senhora? É algo que a senhora sonhou desde pequeno, ou que foi acontecendo e a senhora se viu entrando nesse caminho? Conta um pouquinho de como que a senhora chegou. A senhora está casada há quase 40 anos, mas como que foi o começo disso? Bom, na realidade, eu não fazia planos de casar, não era o meu sonho. Mas eu me
lembro que na adolescência a gente tem aquela ilusão, né? Conhece um rapaz, quase da mesma idade da gente, tudo. Isso aconteceu comigo. E naquilo veio na mente, né? Ah, se eu tiver filhos, né? Meu filho vai ter esse nome, esse nome, esse nome. Claro, não é o nome de vocês, né? Nessa época lá atrás. Mas e é só aí que eu falava assim, né? Se algum dia eu me casar, vou ter meus filhos vai chamar esse. Sempre era 3 mesmo, né? 3 nomes que eu dava para o nome dos filhos que eu poderia um dia ter. E com isso, tendo que trabalhar, estudar, né? Porque nasci no interior, né, de Minas Gerais, na zona rural, estudei na escola rural, e até a 4ª série, vindo para cidade grande como São Paulo, eu fui trabalhar e o meu desejo era de estudar. Eu falei, eu quero estudar, porque eu sei que eu estudando, eu vou ter a minha independência, eu vou poder trabalhar, ter uma profissão e trabalhar para adquirir as minhas coisas, né? E também poder ajudar meus pais que viviam lá no interior, né? E então, isso eu dediquei muito a minha juventude ali, adolescência, buscando trabalhar e estudar. E com isso, assim eu fiz. Ao estar em São Paulo, quando eu consegui um emprego melhor, trabalhando de babá, né, ajudando algumas famílias que necessitavam, e nesse caso eu estava trabalhando com uma família argentina, né? E eles pagavam bem. E com isso eu procurei logo me inscrever na escola para continuar os meus estudos, né, a partir da 5ª série. Então, eu fixei aí, procurando estudar, trabalhar para ter minha independência. Mas, assim que eu consegui, quando eu fiz 18 anos, já fui logo correr, tirar minha carteira profissional. Aí a família argentina voltou para a Argentina para passar um tempo lá. Eu, na época, era menor de idade ainda, eu estava com 17 anos. Eles disseram para mim que não podiam me levar, porque necessitava de papeladas, né, que meus pais teriam que autorizar. Então, eles preferiram não mexer com isso, e eu dei graças a Deus que eu também não queria ir para a Argentina, não. Então, fui para Osasco, né? Meus irmãos moravam lá, o meu irmão mais velho, e ele já logo separou casa, ele morava com alguns colegas, alguns amigos, e ele já separou a casa, tudo, para ficar só nós irmãos. E fui eu, depois veio meus outros irmãos, a Margarida, sua tia. E nisso, eu fiz 18 anos, ele já me levou no dia seguinte para tirar os documentos. A carteira, identidade, né? O RG, carteira profissional, e já fomos procurar o serviço. E nesse trabalhando, eu afastei mais dos estudos, né? Mudei da cidade de São Paulo para Osasco. E isso eu tranquei a minha matrícula lá. Vim terminar a 8ª série em Osasco. Depois de alguns anos eu retornei e foi aí que eu conheci o seu pai, né? Eu fui oferecer o almoço em casa para uma amiga, aí eu fui à feira, né, buscar a borracha para a tampa da panela de pressão. Logo de cara, entrar na feira, eu conheci seu pai, né? E a partir de então que ele começou a querer me conhecer melhor, foi dali, foi daqui, foi de lá, e acabamos nos casando. Mas não foi assim, sonhado, né? Mas depois que nós estávamos namorando, conforme o tempo foi passando, nós já começamos a falar no assunto de se casar. Aí, vamos ficar noivo, vamos. Ele foi lá em Minas, que seus avós ainda estavam morando lá em Minas, ele foi comigo lá. Teve um culto em casa, graças a Deus, né, por termos uma família que praticante da fé, né? Graças a Deus, andando na presença do Senhor. Ali teve um culto de adoração
e foi feito o noivado, tudo. E assim nós voltamos. Meus pais ficaram muito alegres. Duas pessoas lá, você conheceu, o seu Chico Pinto, ele estava presente, e ele até ainda parabenizou o pai por eu ter ido de São Paulo até lá, só para ficar noiva, apresentar o namorado e ficar noivos. É coisa assim que a gente aprende na família, né? E a partir de então começou. A senhora estava falando e eu lembrando do exemplo que eu trouxe da Bíblia de José e de Maria, e eu pensando aqui na similaridade. A senhora falando que foi na feira, né? Primeiro eu lembro uma amiga minha, eu estava na feira ali na Alice uma vez, ela passou por mim e falou: "O que você está fazendo aqui? Essa feira aqui é minha." Eu falei: "Essa feira não é sua. Meus pais se conheceram aqui. Eu tenho muito direito sobre essa feira. Eu posso fazer uso capião da feira da Annalise. Ela pertence à nossa família." Mas o que a senhora falou que me lembrou de José e de Maria é que você olha a forma com que aconteceu para eles. A Bíblia fala que Maria estava vivendo a vida dela. E o anjo aparece para ela e diz: ah, não é como se ela planejou a vida dela de ser a mãe do Salvador. Não, o Deus apareceu para ela, e eu acho linda a resposta de Maria ali, porque ela diz: cumpra-se em mim, cumpra-se na sua serva a sua vontade, os seus planos. E José, quando ele fica sabendo que Maria está grávida, ele até planeja fugir, mas o anjo do Senhor aparece para ele em sonho e revela os planos do Senhor também, e ele se propõe, ele aceita viver os planos do Senhor para ele. E a senhora falando, eu vendo essa semelhança, porque a senhora não, como a senhora estava dizendo, não era algo que a senhora planejava, sonhava lá desde o início, ou a forma com que aconteceu, mas quando o Senhor começou a revelar para a senhora os planos dele, como a senhora disse, vocês abraçaram, começaram a fazer planos, começaram Sim. a buscar, a viver de forma plena os planos do Senhor para a vida de vocês. E famílias começam assim, muitas famílias começam assim, né? Tem pessoas que planejam, que buscam e conseguem de uma forma muito planejada construir uma família e tocar uma família, mas talvez a maioria das famílias não começam dessa forma, né? Começam de algo que talvez a gente não esteja esperando. Eu lembro a forma com que eu conheci a Camila, a minha esposa, foi num dia de trabalho que eu não esperava, foi num dia normal, em que, e Deus tem, é maravilhoso como Deus faz isso, né? Num dia que a gente não espera, quando você vai buscar a borracha de uma panela de pressão, ele transforma a sua vida. Ele te Sim. apresenta o seu marido, pessoa que vai ser o pai dos seus filhos. E é incrível ver como Deus nos permite participar dos planos dele, ser parceiros no plano dele. Quando ele apresenta um plano, às vezes a gente tem dificuldade de aceitar isso e fica passar a vida lutando com Deus. Não foi o que a senhora fez. Quando Deus mostrou o plano dele do casamento, os filhos começando a vir, a senhora aceita o plano e se propõe a viver isso. E eu digo se propõe porque eu vi de diversas formas algo que talvez hoje na nossa sociedade é muito difícil de ver, sacrifícios que a senhora fez para que esse plano de Deus se cumprisse com todo o seu potencial na sua vida. Eu lembro de uma das coisas que a senhora fala, é a forma com que a senhora, o desejo que a senhora tinha, a forma com que a senhora olhou a oportunidade de trabalhar para o Bradesco. E eu vejo que hoje, às vezes, as decisões das pessoas, para pais, para mães, vão com base de não, esse trabalho é importante, então eu vou para esse trabalho, a minha família vai ter que se adaptar a isso. A forma com que a senhora conta foi o oposto, a sua prioridade ali foi outra. E eu queria que a senhora falasse, eu estou vendo que entrou o Igor aqui, meu amigo da GDEC, dando a paz do Senhor para a gente, dando a paz do Senhor para dele também. Conta para a gente um pouco mais, mãe, dessa experiência sua. Eu estou lembrando dessa em específico de quando a senhora começa a trabalhar para o Bradesco. Qual foi a motivação que a senhora tinha ali naquela empresa? Não, primeiramente eu vou falar assim que quando eu trabalhava na empresa metalúrgica, né? E depois eu conheci seu pai, nós começamos a namorar, ficamos noivos e nos casamos, né? E eu falava antes de conhecer o seu pai, eu trabalhando nessa empresa, eu falava que quando eu saísse da empresa eu ia voltar para a casa dos meus pais lá em Minas. Então, essa era uma meta minha. O dia que essa empresa me demitir, eu vou embora para a casa dos meus pais.
vou voltar para Minas. Mas Deus é tão tremendo que ele já tinha traçado, né? Já estava na presciência do Senhor de eu conhecer o seu pai. E assim que nós nos conhecemos, eu ainda estava na Sharp, né? E ali, depois de um tempo, de alguns meses, né? Eu tive a Kelly e o fato de eu ter que voltar a trabalhar, deixando ela apenas com 2 meses, isso me deixou, de certa forma, triste, né? Aí eu fiquei meio assim com aquela situação, falei, minha filha é tão pequenininha e vai ficar o dia todo sem a mãe, né? E logo depois de alguns meses, ela ficou doente, né, com alergia, ela teve uma alergia muito forte, aí o médico medicou e ela teve diarreia por causa do medicamento. E aí eu fiquei em casa com ela, né? Falei, não vou trabalhar enquanto não... Eu me lembro que eu fiquei uma semana cuidando dela ali. Aí pedi para sua tia Maria se ela podia vir trabalhar, né, cuidar da Kelly para mim enquanto eu trabalhava, tudo. E ela se propôs ficar com ela. E eu já fui para a empresa e já pedi para sair. Falei para eles, né, me manda embora, porque minha filha está muito nova, está ficando doente, ela precisa de mim. Mas eles não mandaram de imediato, me segurou ainda mais de ano. E com isso, quando eu saí, a Kelly já estava fazendo 1 ano. Eu, nós tínhamos o plano de guardar dinheiro, né, para comprar nossa casa própria. Essa foi a deixa, né? Eu recebi trabalhei na firma quase 2 anos e pela misericórdia do Senhor eu ganhava até razoável, né? E com isso eu juntava o dinheiro e foi a entrada da nossa casa, aonde você nasceu, seus irmãos, o Dani, né? Porque a Kelly nasceu lá na casa que nós moramos assim que nós nos casamos. E depois que eu saí da Sharp, daí a pouco a Kelly fez 2 anos e eu já estava procurando outro serviço. A Kelly já estava já tinha 2 anos, já tinha passado aquela fase, né, do bebê, que ficava muito doente, pegava tudo quanto é resfriado que aparecia. Então eu já pensava de colocar lá na creche, voltar a trabalhar, tudo. E nisso seu pai já estava trabalhando no Bradesco. E com isso eu fui falando com ele. Aí ele falava para mim, não eu falava para ele. Ele falava, ó, lá no banco tem o departamento de eletrônica, né, que conserta equipamentos do banco. Aí eu falei, nossa, se eu conseguisse entrar lá. Mas como eu já era casada e tinha uma filha, o banco tinha uma política, né, não podia trabalhar no escritório. E nem outro serviço assim mais conceituado, né? Então eu entrei pelo mercado, pela cooperativa, né? Dos funcionários, que ali tinha loja, mercado e, e era isso, loja e mercado da cooperativa de funcionários. E a partir dali que eu fui vendo, né, outros departamentos. E era mais fácil para a gente conseguir a transferência. Mas mesmo na cooperativa, uma colega de serviço, que ela era a caixa, ela falou assim, ô Fran, você tem a sua filha, eu também tenho a minha. E a idade delas era bem próxima, né? Aí ela falou, você sabe da escola que o Bradesco tem? Eu falei, sim, eu já ouvi falar. Ela falou assim, nossa, a escola é muito boa, eu vou fazer de tudo para eu ficar aqui, até eu colocar a minha filha nessa escola. Aí um dia eu passei no pé da Fundação Bradesco, eu olhei e falei, orei a Deus, falei em espírito, né? Eu e Deus apenas. Foi o Senhor. Permita que eu fique nessa empresa, nem que seja para minha filha estudar nessa escola, já que ela é uma das melhores escolas que se tem aqui em Osasco, ou quem sabe na cidade de São Paulo, né? E assim eu falei, senti que essa fala foi como uma oração. E
não passou muito tempo, né? Eu mudei de departamento, saí da cooperativa, fui para o departamento de eletrônica e dali, logo em seguida, o Bradesco terminou a escola nova, foi onde você entrou também. E nessa escola nova, a primeira turma, sua irmã entrou. Eu fiz a inscrição, seu pai ainda trabalhava lá no banco, nós juntamos nosso tempo de trabalho, né? E assim eu mandei e foi aceito, né? A Kelly já foi aceita na escola, como a primeira da turma da escola nova, né? Todas as crianças na faixa etária dela entraram, né? Que eram filhos de funcionário. E a partir daí começou, né? Aí daí, há 7 anos e pouco, veio você, aí eu comecei também falando com Deus, né? Ai, Senhor, eu tenho mais este filho. A escola realmente é boa, tem um bom ensino, né? A escola do Bradesco, ela prepara os jovens, né? Para o mercado de trabalho em qualquer área. Ele sai apto, né? A competir, a concorrer, né? Melhor dizendo, a toda vaga de emprego que interessar. E assim eu fui falando com Deus, né? Falando com o Senhor, os meus filhos, né? Se tenho eu achado graça em ti, que o Senhor possa consentir, que meus filhos também, o Igor, depois veio o Daniel, e assim Deus foi ouvindo, né? E é bonito que a senhora fala, eu vejo, eu não sei se com quem que a gente estava conversando esses dias que a gente estava mencionando essa história, porque, voltando àquilo que a gente acabou de conversar, né? Não era seu plano lá de criança, a família é da forma com que Deus revelou. Quando Deus revela, a senhora resolve, ou a senhora e o pai priorizam viver esse sonho, viver os planos de Deus, e Deus vai abençoando. E vai, quando os nossos planos, a gente se propõe a alinhá-los com os planos de Deus, olha o que Deus faz, né? A senhora, no começo do seu trabalho, orou para que a sua filha, que tinha até ali no momento, estudasse naquela escola, que o seu trabalho permitisse isso, e 3 filhos estudaram lá, né? Eu lembro que a senhora saiu, quando a senhora terminou de trabalhar lá, eu acho que todos nós já tínhamos terminado, o Daniel ainda estava terminando. Daniel, não, o Daniel já estava também deixa eu ver, já tinha terminado? Não, ele não tinha terminado ainda. Quando eu saí de lá, o Daniel já estava na faculdade. Olha como Deus é, né? A senhora orou para que ele abençoasse, para que ele permitisse que o seu trabalho permitisse que um filho estudasse. Ele permitiu com que a senhora ficasse lá até os 3 terminarem. E vai além, né? Eu brinco com a Kelly dizendo que ela nasceu ali dentro do banco, né? Eu não lembro quantos anos. Se eu tenho quase 16 anos na empresa que eu trabalho, a Kelly tem uns 18, 20 trabalhando para o banco. Olha como Deus abençoou, né? Como nós somos abençoados quando nós alinhamos os nossos planos com os planos de Deus. Sim. Eu estava pensando nessa história e vendo o que aconteceu, por exemplo, com José do Egito. Deus mostrou os sonhos dele para José e José, ele abraçou aquilo. Ele abraçou de uma forma com que ele falava para as pessoas que estavam em volta, falava para os irmãos e para os pais: olha, o sonho que Deus está me dando. E a vida vai levando ele por circunstâncias e situações que talvez não parecessem com aquele sonho, mas é incrível a história de José porque ele mantém o caráter, a integridade dele voltado com Deus e mantém vivendo aquilo que Deus tem para ele. E o resultado disso, que eu assemelho com o que a senhora está compartilhando com a gente do seu testemunho, é que a família de José é abençoada por causa disso. Quando tem a grande seca na região, a família de José desce para o Egito e é abençoada ali, porque José se propôs a viver os sonhos de Deus para ele. Porque José se propôs a viver aquilo que Deus sonhou para ele. E na história da nossa família eu vejo isso, nós sendo extremamente abençoados, porque a senhora, o pai se propuseram a viver os planos do Senhor, se propuseram a viver os sonhos do Senhor. E quando a gente olha para a história de José, a gente vê que não foi tudo fácil. Ele passou tempo na prisão,
ele passou tempo com Potifar como escravo, até chegar aonde ele chegou como governador. Ele passou por momentos difíceis que ele teve que intencionalmente se sacrificar para se manter fiel ao Senhor. E eu lembro de algumas coisas que a senhora também, eu fui puxando na memória, que eu vi a senhora sacrificar. Uma das coisas que eu lembro que aconteceram, por exemplo, foi quando o Daniel ficou internado por bastante tempo. Se eu não estou enganado, a senhora chegou a passar o aniversário ali no hospital com ele, né? Isso. Naquele tempo a senhora chegou a comemorar o aniversário com ele ali. Eu lembro das várias vezes que a senhora tinha que levar a gente para consulta. Eu tinha psicopedagogo, um monte de coisa, que hoje eu consigo olhar e ver que o tempo, o dinheiro, os recursos que foram colocados, que custam, que são sacrifícios para serem feitos, mas que quando a gente entende o sonho de Deus para nós, a gente vive isso. E Deus abençoa. Pela graça, Ele nos permite a viver. Mas não quer dizer que eles são fáceis. Eu lembro da senhora falar como que a senhora resolveu, na época, parar a faculdade, que a senhora tinha começado, trancar, mas que a senhora, olhando para o melhor ali para a nossa família, a senhora tomou essa decisão de trancar a faculdade para ficar mais próxima, mais com a gente. Conta um pouquinho disso, mãe. Então, eu tinha um sonho de, quando eu era criança, eu ouvia muito a minha vizinha falando, né, da importância de estudar, falava de algumas profissões, né, ser doutor, falava da forma da educação também, né, de ser professor, tudo. Mas o nome doutor me acendia, né? Aí eu falava, eu também um dia vou estudar e vou ser doutora. Só que eu não tinha, né, noção de que tem várias, né, categorias de doutores, né? Uhum. Aí depois, com o tempo que eu fui ver isso, né? Mas então eu decidi entrar na faculdade, a mesma que o seu pai fazia, né, na faculdade de matemática. Prestei vestibular, entrei, e como a gente não tinha tempo hábeis, né, disponibilidade para estar se dedicando o estudo como muitos fazem para poder entrar numa faculdade federal, porque a gente trabalhava o dia todo, né? E para estudar, prestar, né, o vestibular, passar pelo processo seletivo numa faculdade federal, era quase era difícil, né? Vamos dizer assim. Não era impossível, porque não há nada impossível, né? Para Deus, principalmente, naquilo que você se dedica. E como eu já tinha vocês, não entrei na faculdade, tinha só a Kelly. Depois, eu ingressando na faculdade, quase terminando o primeiro ano, eu engravidei de você. E então, eu vi aquela dificuldade, porque eu não estava conseguindo conciliar tudo. Aí eu falei, ai, meu Senhor, eu vou parar aqui, porque eu preciso dar mais atenção para o meu filho, para minha filha, que é aquele, então, o fato de eu trabalhar direto, e ela só ficava comigo, assim, o dia inteiro, tinha mais tempo, é só nas minhas férias, né? Então, a sua irmã, ela cresceu até os 7 anos, assim, da escola para casa da sua avó ou para casa da tia, né? Eu até pegava ela na escola, levava em casa, dava comida, mas deixava na sua avó. Eu agradeço a Deus por tudo isso, que tinha minha família perto, né? Tinha minha mãe, né, que é a sua avó, suas tias, me ajudou muito, mas aí eu tranquei a faculdade para ficar mais perto de vocês. E com isso, né, a Kelly ficou mais perto de mim. E ela já era muito grudada em mim, parece que ficou mais ainda, né? Até E assim que hoje. você aí sim que você nasceu, ela ajudou a cuidar de você, tudo. Eu creio que foi tudo preparado por Deus, porque eu via que vocês precisavam de mim. Eu falei, eu vou trabalhar o dia inteiro, e depois ainda vou à noite para a faculdade, voltar lá, chegava, a faculdade era longe, chegava em casa pé da meia-noite, se não depois da meia-noite.
Então, eu falo, não, meu filho vai ficar até quanto tempo assim? Aí eu vi essa necessidade de ficar perto. Falei, eu quero ficar perto dos meus filhos. O tempo que eu tiver com eles vai ser um tempo de qualidade, porque isso é que é importante, né? Porque muitos pais ficam longe dos filhos e ficam dando brinquedos caros, coisa que às vezes eles não têm necessidade, porque eles não conseguem, né, poder dar um tempo de qualidade para os seus filhos, né? Estar ali apoiando eles. E aquilo que a gente estava falando, né? Às vezes se foca em dar, eu vou dar aquilo que eu não tive e se esquece de dar aquilo que teve, aquilo que recebeu. E o motivo pelo qual você pode fazer mais, às vezes, é por causa daquilo que você recebeu. Então, se você perde, se você não entrega aquilo que você teve, você acaba limitando a criança, você acaba impedindo todo o potencial de se cumprir ali. E a gente estava falando sobre esses sacrifícios, tem um, sacrifícios como a senhora fez de não de trancar a faculdade para poder ficar mais próximos de nós, e às vezes tem circunstâncias que a gente nos levam a fazer sacrifícios também, mas tem muitos desses que são intencionais, que a gente tem que conscientemente, ou de forma consciente, escolher fazer os sacrifícios para que os planos de Deus se cumpram na nossa vida. E como que a senhora encontrava força, fé, ou até hoje, para confiar, para entender o que Deus está dizendo e seguir isso? Porque são decisões muito difíceis. Trancar uma faculdade, às vezes sair de um emprego, a senhora comentou que saiu de um emprego para poder ficar com a Kelly, minha irmã. Como que a senhora ouvia, entendia qual que era o plano de Deus para fazer isso, para saber quais sacrifícios deveriam ser feitos? Então, observando o seu avô e a sua avó, né? Eu via, o seu avô trabalhava, mas ele era muito um pai presente o tempo todo. Ele fazia de um tudo para estar junto da gente, para cuidar da gente, né? Então, eu vendo isso, e eu via, né, que se eu deixasse vocês muito tempo fora de mim, eu, a cumplicidade, né, que a gente, pai e filhos têm, iam estar balanceada, né, estar mais distante. E vendo isso, e eu já caminhando com o Senhor, né, já estava firme ali na fé, praticando, e eu orava a Deus, né, eu falava para o Senhor, eu falei, Senhor, até quando eu vou ficar assim, né, longe dos meus filhos, eles precisam de mim. E com isso, Deus foi trabalhando ali, e também o Senhor permitiu, né, eu creio que quando eu estava vivendo isso, eu não entendia, mas eu sei que foi permissão de Deus que eu me afastasse do trabalho por causa de doença, né? Doença causada pelo trabalho, né? Que se chama LER, né? Uhum. Lesão por esforço repetitivo. Aí eu fiquei um tempo afastada e com isso eu fui ficando cada vez mais com vocês em casa, né? Saía só para cumprir aquilo que era exigido, né, pelos médicos do trabalho, médico do INSS, só para fazer as fisioterapia, passar em consulta, e o tempo mais em casa. E também eu aproveitava para ir no cerco de oração, e lá a gente tinha muito testemunho, né, das irmãs, dos pais, de forma geral, aqueles que podiam, né, e tinham condições de ir, estavam ali e traziam os testemunhos. E eu ouvia e pensava muito sobre o testemunho, e aí eu falava com Deus, falava, Senhor, né, me ajuda que eu também possa receber essa vitória da parte do Senhor, né, de trazer para os meus filhos qualidade, que eu possa estar dando bons exemplos aos meus filhos. E eu não sabia que isso dependia muito de experiência, né? No dia a dia, conforme você vai vivendo, você vai buscando o melhor e vai se dedicando. E você vai vendo que vai dando certo. E aí você vai cada vez buscando mais ali no mesmo caminho,
porque é a direção que Deus está dando para a gente, né? E vendo todos esses testemunhos, a gente vai aplicando em casa. E a senhora tocou num ponto que eu tinha até aqui para eu perguntar dessa fase do afastamento, porque às vezes a gente faz como a história de Jacó, né? A gente quer lutar com Deus, a gente luta com Deus e a gente não se propõe, não se permite viver os sonhos de Deus para nós. Eu achei muito bonito isso que a senhora falou e era a pergunta que eu ia fazer para a senhora falar, de como a senhora não desejou sofrer uma lesão no trabalho, a senhora não desejou estar afastada, foi uma machucado, foi uma doença, mas tem um versículo que nos fala, né? Esse é o dia que o Senhor me deu. E a gente se alegra no dia que o Senhor nos fez. Se aquele foi a condição que o Senhor deu, o momento que o Senhor deu, nós temos que fazer o melhor daquilo. E foi o que a senhora fez, porque no tempo em que, como a senhora disse, a senhora ficou afastada, aquele foi um tempo que a senhora se aproximou dos seus filhos, que a senhora cuidou de mais, criou mais vínculos, foi o tempo que a senhora passou mais tempo na igreja, orando, se edificando e servindo como instrumento para edificar a nossa família. Né? Então, quando eu comecei a sentir, né, os braços fracos, foi quando eu tive o Daniel. Daniel, com apenas 6 meses, eu senti que ele ia cair dos meus braços. Aí, nisso, eu pedi a Kelly que segurasse. Aí, eu sentei no chão e ela colocou ele no meu braço, que aí ele não ia cair, né? E, então, comecei assim, sentindo isso, ia num médico, ia no outro, ninguém dava resultado, fazia exame. Então, eu procurei um médico especialista, né, ortopedista, em tratamento de ler, e ele pediu os exames. Quando eu retornei com os exames, ele falou que estava me afastando do trabalho porque eu precisava de tratamento, fortalecer os tendões e o músculo, e para isso tinha que ser afastada, né, da função para a qual eu exercia dentro do banco, porque eu trabalhava na área de telecomunicações e a gente digitava muito, né? Usava muito, atendia muito o telefone, atendendo os clientes do banco, né? Que estavam com problema na comunicação. Então isso era intenso, né? Porque o sistema de banco ele não pode falhar em tempo nenhum. Então a gente trabalhava muito e quem está lá sabe disso e continua trabalhando. E eu não aceitei o diagnóstico do médico e nem que eu teria que ficar afastada. Mas o meu esposo, o Gilberto, estava comigo, né, seu pai. Aí ele falou, não, se o doutor está dizendo que você precisa ficar afastada, então você vai ficar para tratar. Eu fiquei, a gente acostumada a trabalhar, né, tudo, achei que aquilo ia ser ruim no primeiro momento, né? Até comecei assim, achei que eu ia ficar depressiva. Mas Deus é tão bom que eu aproveitei tratando, né? Eu não estava na fisioterapia e nem passando no médico, eu cuidava dos meus filhos e ia para a igreja, né? Sempre que eu sabia de um trabalho de oração, reunião de oração, né? Eu ia, porque eu necessitava buscar, né? Buscar a Deus, pedir a Ele que me ajudasse, me fortalecendo, pedindo também pela saúde, né? Que eu voltasse, que eu tivesse a saúde para que eu pudesse continuar trabalhando. E com isso eu fui ficando com meus filhos, levava-os de vez em quando comigo, o Igor pode dizer isso. A Kelly foi criada indo para a igreja, né? Participando dos cultos das crianças, das escolinhas da criança na igreja. E graças a Deus isso tudo serviu só para edificação nossa, né? E testemunho para a família que vai unida, né? Que se une numa só fé. E também buscando, né? Dentro do lar, está o respeito, né? O respeito do casal, porque o casamento não é fácil para ninguém, né? Mas para um casamento é doação. A gente se doa.
E uma vez a gente lida cobrando, outra vez doando, cobrando menos, doando mais. E tendo paciência e amor, né? Porque o verdadeiro amor, ele como é que eu digo? É decisão. A senhora está falando, eu estou... tinha anotado aqui para perguntar sobre isso. É incrível que Deus já foi te falando as perguntas a segunda ou terceira vez. Ele te falou a pergunta antes de eu fazer. Mas deixa eu voltar um pouco no que a senhora acabou de falar, porque me lembrou de um versículo. Tem um versículo que a gente lê e às vezes a gente até entende, mas a gente não tem dificuldade de viver isso, né? Sim. Todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Eu tenho um amigo meu que uma vez ele é pastor hoje, mas na época a gente trabalhava junto na mesma empresa e ele estava angustiado porque ele queria gastar mais tempo com Deus. E ele orando, falando: Deus, eu quero passar mais tempo, eu não estou conseguindo e tudo. E pouco tempo depois, ele, de uma forma boba, ele escorregou, caiu e quebrou o braço. E passou 2 meses afastado. E ele falou: quando eu me vi em casa, sem conseguir trabalhar, sem conseguir fazer muita coisa, que eu estava com o braço quebrado, eu vi a oportunidade de fazer o que ele estava pedindo para Deus. Eu não digo que ele quebrou o braço dele, mas Deus usou até mesmo aquilo para ele poder abençoar o meu amigo, para ele poder se aproximar de Deus. E a gente, o testemunho que a senhora está compartilhando com a gente viveu isso na nossa família. O seu afastamento não foi algo desejado, mas o Deus que nós servimos é aquele que tem o poder de usar coisas para o nosso bem. O Deus que a gente se relaciona, ele pode usar até mesmo aquilo que a gente não deseja, aquilo que a gente não quer, que nos deixa desconfortável, que nos causa dor, para nos permitir viver todos os planos que ele tem para nós. E outro versículo dentro do mesmo livro, ainda em Romanos, que ele nos diz, né? Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, quando a gente se prontifica a viver os sonhos de Deus, até mesmo coisas ruins, como um afastamento do trabalho, como um momento difícil, pode Deus usa para nos abençoar, né? Que pode, ele usa, ele tem esse poder. E eu me lembrava, dentro daquilo que a senhora estava falando, que a gente estava conversando antes dos sacrifícios que foi feito, e eu não tinha planejado, não lembrava dessa história, mas eu lembrei agora da senhora, porque a senhora falou da senhora fazendo sacrifício para comprar o videogame para a gente. E tem um sacrifício financeiro, tem um custo. Mas um outro sacrifício que isso me fez lembrar foi quando a senhora tinha que trabalhar de noite, depois que voltou a trabalhar, e por isso a senhora não podia estar com a gente em muitas das festas. Eu lembro muitas das festas que a gente foi, ou a senhora saía antes, ou a senhora nem conseguia ir, porque a senhora tinha que estar trabalhando. Foi um sacrifício também. Às vezes é difícil para mães conseguirem fazer isso, né? Sim, para a gente conciliar, né? São escolhas, né? Porque a festa, a gente sempre vai ter festa, vai aparecer oportunidade melhor. E naquele momento que eu não pude participar, é que eu podia, né, dizer que eu não iria porque o meu trabalho precisava de mim naquele momento. E com isso vocês iam que ia poucas horas, era festa assim que eu podia, vocês estariam me representando muito bem. E teve uma vez que vocês saíram, eu não fui porque eu tinha uma reunião na igreja, reunião de oração, e eu não pude ir. E eu fiquei na igreja, foi até um almoço em Campinas com o tio, o Kim, né, e a família dele. E nesse dia, era uma reunião importante que eu não podia faltar. E por isso eu não fui com vocês. E depois vocês trouxeram o resultado, né, do caminho, né? Não lá, correu tudo bem, mas se locomoverem, né? O que aconteceu. Mas eu me lembro que na reunião de oração eu intercedia por vocês, que a presença do Senhor estivesse com vocês em todo o tempo, na ida, durante a permanência na casa do tio e na volta.
A gente estava o carro do tio Bertinho, que estava na frente, apresentou algum problema esquisito. A gente teve que parar para ver o que era. Ele parou, atrasou a gente alguns minutos. Quando a gente deu continuidade à viagem, a gente encontrou já os carros caídos. E a gente percebendo que era para a gente estar ali, né? Eu não sabia dessa parte, que a senhora não estava ali com a gente e aonde a senhora estava, né? A senhora, quando a gente se permite se mover por aquilo que Deus nos chama, a gente está no lugar que a gente precisa estar, provendo para aqueles que a gente ama aquilo que eles precisam. Naquele momento, e como a senhora disse, né? Naquele momento a gente precisava mais de uma intercessora do que a da nossa mãe na festa. Isso. E porque a senhora se prontificou a viver a vontade de Deus, nós todos desfrutamos da proteção de Deus. Nós todos desfrutamos da provisão de Deus ali. E é dentro do... linkando com isso que a senhora já acabou de dizer, né? É entender aquilo que Deus está chamando para a gente como pais, mães, como membros de família, o que quer que seja o papel que a gente está exercendo, aquilo que Deus está nos dizendo para entregar. Porque às vezes vai ser presença, às vezes vai ser uma ausência planejada que vai ser utilizada para abençoar de uma outra forma. E aí é aquilo que a senhora estava falando, né? E tem aqui, eu cresci com a senhora dentro da igreja, buscar Deus. Sim. Porque quando a gente busca, a Bíblia fala em Tiago, né? Quando a gente busca Deus, quando a gente tenta se aproximar de Deus, ele se achega a nós. Ele se achega a nós, é. Ele revela os seus planos. Exatamente. E eu só tenho a agradecer. Eu tenho dito, principalmente nos últimos meses, né? E eu sempre falo, que darei eu a Deus por todos esses benefícios, né? O Senhor ter nos ajudado, ter respondido e a cada dia respondendo cada vez mais, né? Quando nós paramos para nos posicionamos diante de Deus, né? Para atender ao Senhor, nos prostrando para ouvir a Deus. Então eu falo que darei eu, Senhor, por todos esses benefícios. E estando aqui com você, né? Com a provisão também de Deus. Porque quando eu vi que nós íamos vir mesmo, começou a me dar um frio no estômago. Ai, meu Deus, eu tenho meio dificuldade de estar em meio de gente estranha, né? Mesmo sabendo que eu vinha para sua casa. E aqui tem muita gente estranha, começar por mim. É isso que mas é isso que a senhora está falando, me lembro que a gente conversou há poucas semanas atrás, né? Quando a Carol, minha filha, foi passar pela cirurgia, a gente parando com ela, olha, não era meu desejo mudar do Brasil agora. Não foi meu plano. Mas Deus nos disse de forma clara, mostrando que era a vontade dele que a gente viesse. Sim. Quando a gente veio, a gente viu o favor dele se revelando na cirurgia que ela fez. Eu pretendo, em momento oportuno, contar esse testemunho em mais detalhes, mas uma cirurgia que no Brasil foi nos dito que ela teria poucas chances de sair andando, de ter todos os movimentos dela. A obediência que eu aprendi da senhora, que eu vi o seu exemplo, quando eu obedeci a Deus sem saber o que iria acontecer, há poucas semanas a gente viu esse fruto, né? Uma cirurgia que foi dito que talvez ela não andaria depois disso, em um dia ela saiu de lá andando. Cirurgia que disseram que ela poderia passar 60 dias no hospital, ela saiu em um dia andando, em um dia feliz. E como Deus abençoa quando a gente, mais do que pedir para ele abençoar os nossos planos, tem, se não me engano, um provérbio que diz, o homem faz planos, mas Deus ordena os seus passos. Quando a gente permite com que ele define a direção que a gente vai, o que a gente faz, a gente vive bênçãos que vão além de nós, vão para a nossa família, vão para as gerações que vêm depois. A senhora falando da sua vinda para cá, para os Estados Unidos, para ficar com a gente, me maravilhou quando vocês me contaram a pessoa que entrevistou vocês na imigração. Eu já vim para cá, só nesse último ano, eu entrei e saí dos Estados Unidos algumas vezes. Na minha vida inteira, eu viajei para cá algumas vezes a trabalho, para fazer intercâmbio. Eu nunca fui atendido por alguém que falasse português. Uhum. A população que fala português aqui, eu estava pesquisando, e uma das fontes fala que é menos de 1%. Então ela se propôs a viver aquilo que Deus estava dizendo, para estar aqui com a gente, para nos abençoar. E olha como Deus cuida dos mínimos detalhes, né? Mínimos detalhes. A pessoa na imigração falava português. Falava português.
e conversou, não hesitou em falar com a gente português. Quando ele viu que nós falávamos português, ele perguntou: vocês são brasileiros? E começou a falar português com a gente assim, e já entrevistando e já aprovando, né, nossa entrada. Então isso foi maravilhoso, né? Nós saímos assim, foi maravilhados da entrevista, né? Já fomos. E também quando nós para viajar de lá para cá, já no aeroporto, quando nós passamos pelo portão, eu já fui parada para ser revistada, né? Fui salário que é aleatório, tudo, né? E começaram a me revistar, eu estava tranquila, não estou carregando nada que não permite, né? Só a roupa que tinha na minha mochila, na minha bolsa, são meus documentos. E, de repente, a pessoa que tinha falado que era uma entrevista, não, que era uma aleatório aquilo, né? Que era necessário. Ele ficou indo e vindo todo o tempo na sala da entrevista, na revista, né? E o meu esposo, o Gilberto, né? O seu pai ficou de lá olhando, né? Assim, quase que ele é preocupado, né? Mas aí o moço viu ele, falou que ele não podia ficar ali, né? Esperando, que ele tinha que entrar no ônibus para ir para o avião. E ele foi para o ônibus, né? Aí daí a pouco o moço veio e falou: terminou? A moça terminou. E foram me levando, ele chamou ele de dentro do ônibus e falou: você vai com ela dentro da van para ficar tranquila, né? Mas ele falou isso brincando, porque eu estava tranquila, né? Não tinha nada de que me preocupar com estar carregando nada além da roupa. E para a glória do Senhor, dentro dessa van só tinha eu, o Gilberto e mais uma pessoa e o motorista da van. E fomos os primeiros a entrar no avião. Se fosse para escolher cadeiras, não fosse numerada, nós teríamos escolhido. Mas a Fátima, né, ficou dentro do ônibus e veio junto do todo o povo depois que os outros passageiros, né? Então isso tudo é Deus respondendo, né? A gente se posiciona, coloca nas mãos dele, vai falando: Senhor, estou indo para o estrangeiro, até chegar lá é um caminho, e só o Senhor, né? E o tempo todo eu me entregava na mão do Senhor e pedia para Ele, né? Que se a presença dele não estivesse com a gente, que não deixasse a gente nem sair de casa. E o Senhor nos honrou, que eu fui levada de van até o avião e o motorista da van ainda levou a minha mochila até dentro do avião para mim. Então, isso para mim é como honra, né? O Senhor honrando. E a nossa chegada aqui foi como nós já falamos, antecipamos, né? Fomos entrevistados na imigração por um entrevistador português, que falava em português. É maravilhoso ver a provisão e o cuidado de Deus em cada detalhe. Uma das coisas que a senhora falou que, antes de eu vir com essas perguntas, que era algo que eu queria explorar, foi o que a senhora falou sobre casamento, né? Casamento não é fácil, né? Não. O romance, o relacionamento é bonito nos filmes de Hollywood, mas não é verdade, e até mesmo lá tem um drama, tudo acontece e tudo. Isso. E a senhora estava falando, a senhora falou uma coisa que eu estava para te perguntar sobre a paciência que é necessária no casamento. Hoje a gente tem a capacidade de entender mais, e assim, às vezes vocês comentam que o pai mesmo esses dias estava conversando comigo, ele falando quanto ele amadureceu, quanto ele cresceu na vida dele nos últimos anos. Mas se a gente pegar quando vocês casaram, eu estou casado, eu vou fazer 10 anos de casado agora, e eu vejo quanto que eu mudei nesse tempo. Em 40 anos é muita mudança e amadurecimento que acontece. E a gente vê muitos casamentos sendo desfeitos hoje em dia porque não se tem essa paciência. Às vezes a pessoa com quem a gente está casado não está ainda onde Deus quer que ela esteja. E é isso para dizer que não está certo. Muitas coisas que está sendo feito não está certo, não é o ideal, mas Deus nos pede a paciência. Como que a senhora encontrou forças, encontrou fé para ter essa paciência? E o que a senhora fez enquanto a senhora esperava Deus cumprir na vida do pai, cumprir na sua vida o amadurecimento que era necessário para
para vocês desfrutarem de um casamento abençoado? Então, como nós já falamos, paciência, né? Buscando a Deus, né? Pedindo a Ele a direção, pedindo a Ele que nos mostre. E também, né? Os meus pais foram referência, eu conversava muito. O meu pai era pai e amigo, né? A gente conversava muito. Então, se tinha alguma coisa diferente ali que a gente não estava conseguindo lidar, tanto o seu pai como eu, claro que em momentos diferentes, né? Era ele e o meu pai, o sogro, né, conversando, e outra era eu e o meu pai conversando. Então ele nos dava ali conselhos, né? E essa é uma diferença de você ter com quem falar. E uma pessoa saiba, uma pessoa que já tem uma experiência de vida, né? E também ele era ministro do Evangelho, um homem de oração, e ele tinha assim as palavras certas para falar para a gente, né? E isso nos ajudou muito. Então, é aquilo que, conforme a gente vai buscando a Deus e também sendo acolhido pela família, porque nós temos que ter essa sabedoria. Eu não posso sair falando da minha dificuldade com meu esposo para qualquer pessoa. E isso é chave, né? Porque nem todo mundo tem a palavra certa, né? O conselho correto para que possa nos ajudar. Então eu fui feliz nisso, nesse tempo, e até hoje, se há alguma necessidade, eu vou na pessoa certa, né? Uma pessoa que eu sei que tem exemplos e pode me dar um bom conselho. Primeiramente buscando a Deus, né? Somente hoje em dia eu não vou fazer nada sem antes orar e conversar com Deus, pedindo Ele a direção, pedindo Ele que prepara, porque o nosso Deus assim Ele faz, né? Ele abre caminho no meio do mar e assim Ele prepara a pessoa para falar com a gente, né? Ou a gente para falar com a pessoa também. É bonito isso que você anda falando, porque às vezes a gente fala, tem que ter paciência, tem que esperar, mas a gente tem dificuldade de entender o que isso significa. Sim. Paciência e esperar não quer dizer que você morreu, não quer dizer que você não sente, não quer dizer que as coisas não continuam acontecendo, mas aonde você foca, onde você coloca a sua força, como a senhora estava dizendo. Nesse tempo, quando alguma dificuldade aconteceu, quando eu tenho que esperar até hoje, a senhora buscou em Deus, buscou os recursos que Deus te deu, as pessoas. Eu vejo, eu fui em vários casamentos, Deus me abençoou permitindo que eu fosse padrinho de alguns casamentos, mas eu me lembro de um específico, se não me engano, foi da Luana, a amiga da Kelly, em que o padre virou para os padrinhos e falou: vocês têm uma responsabilidade aqui. Quando eles passarem por dificuldade, eles vão em vocês. Então entendam que vocês vão servir como conselheiros, como meio de abençoar. Então, imagina quando você escolhe como seu conselheiro alguém que não tem base naquilo, alguém que não consegue ajudar. E a senhora falando, eu olho no exemplo da pessoa. Sim. Eu vi um artista famoso há um tempo atrás, e ele, se eu não me engano, ele já divorciou umas 4 vezes, então, em vários casamentos. E ele dando conselhos sobre casamento. Não. E ele é um homem muito rico, ele prosperou muito em negócios. Falando de negócios, eu não entendo, eu escuto o que você vai falar. Agora, sobre casamento, você realmente não pode ser referência nisso. Mas é mais fácil falado do que vivido. Muitas vezes a gente busca conselho aonde não tem base, aonde não tem raiz, aonde não tem estrutura. E a gente acaba passando por sofrimentos, por coisas que a gente não tem que passar. De novo, bonito isso que a senhora fala, sobre o que fazer no tempo da espera. O que fazer enquanto a gente está sendo paciente. De buscar Deus. Entender o que Deus está dizendo. Entender o que Deus está dizendo. Porque dificuldade todo mundo passa, né? E em fontes erradas, né? E também, quando você perguntou, eu me lembro que nas dificuldades, muitas das vezes também indo para a igreja tinha sempre uma palavra que vinha, né, confortando e junto com o conselho, né, de um homem experiente, tinha uma vida com Deus, né, teve uma vida antes e depois uma vida com Deus, né, dentro do casamento. Então ele tinha uma
experiência para passar para a gente, né? Uns conselhos ali. E mesmo assim, a gente fica assim, meu Deus, quando será que isso vai acontecer, né? Parece que não vai mudar nunca. Então, é uma espera, você precisa saber esperar. E isso precisa da paciência e do amor. Você tem que escolher amar. E esse escolher amar é querer ver o outro bem, querer ver ele feliz. E dentro, né, do conceito que nós temos de um casamento feliz, com exemplo, referência para os filhos, então requer paciência e graça. De novo, né? Como a senhora falou, buscando em Deus. Não quer dizer que vai ser fácil, que não vão haver dificuldades, mas seja no casamento, mesmo na criação dos filhos, é confiar em Deus. Eu lembro uma vez que a senhora foi sair de casa, a senhora falou para mim e para o Dani, eu acho, não vão na rua, porque eu sonhei que vocês se machucavam. E a gente continuou em casa e o Daniel, eu estava jogando videogame, o Daniel na garagem de casa brincando. Ele brincando, a gente obedeceu. Não fomos na rua, mas ele quebrou o braço ali na garagem mesmo. A gente correu, foi tudo ali. E a gente sempre teve, tanto eu quanto o Dan, as melhores brincadeiras, assim, que coloca a gente em risco e tudo. E isso, imagino, e hoje eu vejo, né, com a minha filha fazendo as brincadeiras e a agitação dela, que por mais eu não consigo estar com ela 24 horas. A senhora não conseguia estar com a gente 24 horas o tempo inteiro. Confiar em Deus e estar próximo de Deus é essencial, porque a gente não tem outra forma de ter êxito. Porque Deus é onipresente, né? E você confia no Senhor, colocando o seu lar, sua família, seus filhos ali na mão do Senhor, falando, Senhor, cuida para mim, porque eu não vou estar aqui, mas o Senhor vai estar. E esse dia que você fala não vai para a rua, e eu estava indo num congresso de evangelismo, né? E foi tão rico, e ele ouvi palavra ali que era somente Deus mesmo para falar. E eu fiquei em paz o tempo todo. A palavra vinha de encontro ali de uma forma tão abençoada, né? Nos edificando, nos trazendo crescimento. E quando eu cheguei em casa, estava tudo bem aparentemente. Mas quando eu passei pelo quarto da Kelly, que eu olhei o Dan está lá com o braço. Foi, Dan. Aí ele começou a chorar. Eu falei, mas por que você está chorando? Está doendo o braço? É que o tio falou que não tinha jeito. O tio falou que não tem mais jeito. O tio Bertinho é o melhor dessas coisas. Eu lembro que quando eu chamei ele para vir, estavam os dois sozinhos em casa, o Daniel com o braço machucado lá, ele veio bem devagar e tudo. E depois ele falou ainda, achei que não tinha mais jeito, eu fui devagar. Mas olha como Deus é maravilhoso, né? Isso que a senhora estava dizendo, estava me lembrando o versículo que Jesus fala sobre aonde Jesus coloca assim, aqueles que ouvem e praticam a minha palavra são como aqueles que alicerçam a sua casa sobre a rocha. Sim. E aqueles que não são como aqueles que alicerçam a sua casa sobre a areia. E aí ele vai falando sobre a característica dos dois. E é muito interessante porque ele fala aqui para os dois. Vem tempestade, vem vento, as coisas acontecem se a gente está andando com Deus ou não. Mas ele diz, a casa alicerçada sobre a palavra, sobre a rocha, ela permanece. E foi o que a gente viveu, né? Porque o Daniel quebrou o braço ali naquele momento. E a gente passou por diversas coisas. Eu fui internado umas 3, 4 vezes. O Daniel quebrou o braço, um monte de coisa. A gente não foi isento de batalhas, de provas. Mas, como a senhora disse, enquanto nós estávamos ali brincando na garagem, a senhora estava em oração. A senhora estava se alimentando de Deus. E Deus estava cuidando da gente. Sim. E Deus fazendo o melhor, né? Não deixou que não acontecesse, permitiu que acontecesse, né? Mas mostrando que ele estava presente. E tudo foi de uma maneira, você falou que quebrou, mas o cotovelo deslocou. Que é uma junta, né? Então, essa junta deslocou. O osso foi para um lado e o outro foi para o outro. Mas não chegou a quebrar. Graças a Deus, menos mal, né?
E você falando disso, você até citou do Dani também ficar internado, quando eu passei meu aniversário com ele internado, né? E ali, olha, primeiro foi uma luta, né? O menino com febre, a febre passava, a febre vinha, e a dor na perna, a dor na coxa que ele sentia. E a gente não sabia mais em que médico levar, mas Deus me deu a direção. Liguei no Albert Einstein, ele disse que atendia o meu convênio e eu fui até lá. Mas lá não atendia entrando pelo pronto-socorro. Mas Deus é tão bom que ali mesmo ele já nos orientou para onde nós iríamos, ligou lá no hospital e falaram que ia atender, que atendia o convênio, e a especialidade deles na parte que o Daniel precisava, eles tinham lá, e nós fomos. Mas era uma tempestade que tinha naquela região do Morumbi, que nós demos volta no hospital, que hoje é São Luís, nessa época era Duprá. Damos 3 voltas em volta dele para encontrar a entrada. Enfim, nós conseguimos a entrada. E dali para dentro foi só mesmo a mão de Deus. Foi cuidando. E a febre do Dani não passava. Ele tomou remédio antibiótico que veio dos Estados Unidos para ele. Olha o cuidado de Deus, meu irmão. Eu, queridos, né, internautas, dos cuidados de Deus. Veio o antibiótico dos Estados Unidos, ele tomou dose além do que ele podia tomar, porque ele só tinha 5 anos. E aquela luta ali dentro do hospital. E um cuidado ali que, olha, que era como se eu fosse uma filha de um diretor do banco, por exemplo. E lá nesse mês que o Dani estava ali, nasceu a neta do Pelé, que hoje falecido, né, o Edson Arantes, e teve ali um movimento tão grande, eu fiquei olhando assim aquele movimento, o Pelé dando entrevista, eu falei, meu Senhor, ali está o rei do futebol, e aqui eu sou a filha do rei, com o meu filho, também filho do rei aqui, sendo tratado, né? Mas como a febre vinha muito, eu vendo ele sofrendo, tomando aqueles remédios. Eu desci em oração numa madrugada, falei com Deus. E eu me lembro muito bem que eu falei, Senhor, o meu filho está nas tuas mãos. Faça a tua vontade na vida do meu filho e na saúde dele. Quanto a mim, mãe, o Senhor tão somente me conforta na tua vontade. E pronto. Agradeci e fui dormir. Naquela madrugada foi a última vez que ele teve febre. No dia seguinte, não teve mais febre. E dali só foi observação, terminando o medicamento, né? Porque tinha tempo para tomar. E Deus foi confirmando e ele ficou bom. Saímos de lá. Foi 30 dias contados. Entramos no dia 13 de fevereiro, saímos no dia 13 de março do hospital. E ele andando. Meu filho entrou andando e vai sair andando desse hospital para a glória do Senhor. E assim ele saiu. Depois, no retorno que nós tivemos, daí 10 dias, o ortopedista que o atendeu falou que foi um desafio para eles ali, os ortopedistas infantil daquele hospital. E olha que era um hospital que não era um hospitalzinho, era um hospital de convênio, né? Atendia convênio. Com certeza um dos melhores hospitais de São Paulo e do Brasil. Que hoje é São Luís, né? Então, ele falou que foi um desafio, que eles não sabiam mais o que fazer. E eles tinham me dito que antes dele ficar bem, foi quando eu desci em oração, um pouquinho antes, o médico chegou para mim e falou, o cirurgião, que tinha feito tudo o que estava no alcance dos médicos, da medicina, na saúde do Daniel. Aí eu falei, você usou todo o recurso que o homem tem? Ele falou, sim. Pois então agora o de Deus vai entrar. O meu Deus é o médico dos médicos. Se acabou o recurso de vocês, o de Deus acaba de entrar.
E para confirmar isso, eu entrei em oração na madrugada, o Senhor respondeu de imediato. E depois que nós saímos, com 10 dias, o médico falou que foi um desafio para eles, pois eles não sabiam mais o que fazer, que remédio usar para o Daniel. E eles tinham pensado em encerrar a perna dele, para ver o que tinha dentro. Mas Deus é tão maravilhoso que Deus não permitiu e trouxe a cura para o Daniel, que até hoje, para a glória do Senhor, está caminhando firme. Foi skatista, gosta muito de dançar, jogou bola e joga sempre que ele tem disponibilidade, e é tudo para a glória do Senhor. Ele tinha 5 anos, hoje ele tem 28, para a glória de Deus. Aí você vê a senhora falando, Deus foi trazendo no meu coração, lembrando de algo que eu vi há pouco tempo, a senhora falando, a senhora foi falando e foi lembrando do dia que a gente foi no Einstein, da gente andando na tempestade para chegar no São Luís, e às vezes a gente tem a falsa percepção, entende errado aquilo que Deus nos diz e acha que quando faz um pouco mais de uma hora que a gente está conversando e o tempo inteiro Deus falando vem falando sobre ouve o Senhor, faz o que o Senhor está dizendo, alicerce a sua casa sobre a rocha. E a gente se engana às vezes achando que não tem tempestade quando a gente está com Deus. Não é verdade. E muitas vezes a gente entende errado as tempestades, os problemas. Que como a senhora disse, acabou de dizer o testemunho do Dani. A senhora terminou dizendo, para a glória do Senhor, ele está andando. Para a glória do Senhor, ele andou de skate, ele joga bola, ele dança, não tão bem assim, mas ele tenta fazer essas coisas. Mas olha como Deus é maravilhoso. Não quer dizer que porque a gente está com Deus, a gente não passa por lutas. Sim. E muitas vezes as lutas que nós passamos são lutas que vão confirmar a presença de Deus ali. Isso. Porque uma tempestade que vem, ela pode servir como instrumento para que a glória de Deus se manifeste. Sim. Uma doença, uma enfermidade, uma batalha, esse testemunho que a senhora contou, para mim é muito bonita. Foi muito bonita a hora que a senhora disse assim. Enquanto eu estava ali internada com meu filho, nasceu a neta do Pelé. Estava ali o neto do rei do futebol ali com tudo aquilo. E eu, como filha do rei, estava tendo meu filho tratado ali no mesmo lugar. E esse cuidado, olha, assim, um testemunho em que o seu filho quase tem a perna serrada, Deus permitiu, pela obediência, pela senhora ouvir Deus, a senhora chegar e poder dizer, olha o cuidado que Deus tem comigo. Sim. E muitas pessoas passam por dificuldades. E a gente entrou nessa parte do seu testemunho falando sobre casamento, passam por dificuldade em casamento, por luta, ou com filhos. Filho, criança, todos nós fazemos as nossas decisões nem sempre certas. E as pessoas começam a questionar. Sim. E eu sinto Deus dizendo, não é porque tem uma tempestade que eu não estou ali. Sim. Eu vou manifestar a minha glória em meio a essa tempestade. Essa tempestade veio para que meu nome seja exaltado. Isso, exatamente. E acho que faz um link perfeito com tem algumas últimas perguntas que eu quero fazer para a senhora, mas a senhora estava falando, lembrando de uma música, se eu não me engano, é do Eli Soares, que ele fala, eu sou resultado de oração. Uhum. Eu sou aquilo que a Bíblia diz e eu sou aquilo que a minha mãe orou para que eu fosse. E graças a Deus eu simpatizo com essa música porque eu vi isso acontecer na minha vida. E eu sei que eu fui abençoado pelas orações, pelos sacrifícios que a gente conversou aqui, que a senhora fez hoje, e muitos outros. E eu vejo na vida dos meus irmãos, na vida do meu pai, isso se cumprir. Sacrifícios, a obediência que a senhora teve a Deus abençoou muito a nossa vida. E eu vejo que às vezes as pessoas têm dificuldade, mães, pais, de poder, de conseguirem enxergar os frutos daquilo que eles têm feito. E eu lembro que há pouco tempo a gente estava conversando sobre algumas bênçãos que Deus fez na minha vida, na vida dos meus irmãos. E eu lembro acho que foi quando o Daniel estava falando que ele estava começando o doutorado, eu falando de algumas bênçãos que eu estava recebendo no trabalho, olhando para a vida, como a gente falou agora, né, na vida da Kelly, por exemplo. Ela trabalha na onde a senhora trabalhou, e com a intenção de que ela pudesse estudar lá. Olha como Deus foi maravilhoso, que a sua obediência levou que ela está trabalhando na mesma empresa há quase 20 anos como fruto da sua obediência.
quando o pai recebeu aquelas homenagens quando ele se aposentou, uma das cenas mais marcantes para mim de tudo que foi feito, bem emocionante o que fizeram para ele, mas uma das mais marcantes é aquela entrevista que vocês deram no SPTV, e para mim é marcante porque eu vi a senhora e ele ali do lado. Não só ouvindo o testemunho, as coisas que ele fez, mas vendo a senhora ali que, como a gente falou, em vários momentos teve que resolver ser paciente. Sim. Em vários momentos teve que resolver escutar. E essa obediência gerou frutos grandiosos na vida da nossa família como um todo. E eu acho incrível, maravilhoso, porque eu lembro que enquanto a gente contava, algumas dessas bênçãos, quando a gente estava contando para a senhora olhar para a gente e dizer, valeu a pena. Os sacrifícios que eu fiz valeu a pena. E algumas pessoas têm dificuldade de enxergar isso, de glorificar, de agradecer a Deus por bênçãos que Ele cumpre na vida de pessoas que desfrutaram do nosso sacrifício. Sim, exatamente. Algumas pessoas, né, que a gente se propõe a ajudar e que a pessoa aceita e desenvolve a partir de então. E são gratas, né? Passa o tempo e elas estão sempre agradecendo por isso. Como o Bia Kátia, né? Minha sobrinha, ali, a gente vendo ela com dificuldade para conseguir o serviço, depois da Juco, né? Que ela trabalhou um tempo ainda. Aí, quando ela saiu, acho que ela chegou a ficar, não sei se foi uns 5 anos trabalhando na loja, ela saiu e passou a ter dificuldade para arrumar um serviço, porque só estava com o ensino médio e alguns cursos conquistados de informática, né? Administração de empresa, mais cursos que só enriquece, né, como é que a gente fala? O currículo da pessoa. Mas faltava ainda a faculdade, né? A gente vendo ela ali naquela dificuldade, vai daqui, já tinha passado a época dos vestibulares, mesmo assim, eu e meu esposo conversando, aí ele ofereceu para ela, ó, vai, procura a faculdade que tem o vestibular e faz o vestibular. Tendo dinheiro na mão dela, foi, achou a faculdade, se inscreveu. Não é uma das melhores faculdades, era uma faculdade nova do centro de Osasco, ali da cidade de Osasco, uma faculdade particular, e uma escola que sempre pertenceu dentro de Osasco, é Fernão Dias, né? Não querendo fazer propaganda, mas só para citar que é uma escola antiga dentro de Osasco. E ela estudou na faculdade dessa escola e graças a Deus, olha, teve muita dificuldade lá dentro. Fez vestibular, passou, pagou a matrícula, entrou, pagou o primeiro mês, segundo, mas a faculdade é vários anos, né? E veio as dificuldades, a bichinha desempregada. E ali a gente ajudando, as outras tias também ajudando conforme podia. E eu só falava para ela, filha, não desiste. A dificuldade que você tiver, fala com a gente para a gente juntos tentar solucionar e você continuar. Não desista, que o meu medo é que ela desistisse mediante as dificuldades. Mas Deus foi tão bom. Eu falei para ela, olha, filha, a sua vitória está no final. Não desiste. Aí Deus vai honrar você. Deus vai te honrar. E graças a Deus, ela foi dali, foi daqui, ajuda dali, outra ajuda de cá, ela conseguiu se formar e colando o grau, ela já foi chamada para trabalhar no banco. Então, as nossas orações, a nossa ajuda, a gente não desistir mediante as dificuldades, a adversidade que vem. Tem coisas que vêm para parar a gente, mas a nossa vitória não está no começo, ela está no final. E Deus honrou ela até o fim. E hoje é funcionária do banco e, para a glória do Senhor, né? Lá dentro, também é honrada, né? Tem a sua família, hoje já é casada, tem sua família também. E Deus tem honrado, ela tem caminhado com o Senhor, né? E buscando, e eu acredito que ela esteja vendo também essa live, e eu falo, continua, não desiste não, que as dificuldades, a tempestade, tudo vem para nos frustrar, para
cegar a gente, mas Deus quer tirar a venda dos olhos, as escamas e nos levar além do que Ele tem trago até aqui. Eu estava falando, eu estou lembrando daquela... No começo da live, a senhora colocou aquele quadro, atrás daquele quadro que eu tenho, Jesus andando sobre as águas. Sobre as águas. Um tempo atrás eu estava meditando sobre essa passagem e tentando entender ali o segredo do andar sobre as águas para Pedro. E é incrível que, da forma com que está descrito na Bíblia, Pedro anda sobre as águas quando ele está olhando para Jesus. No momento que ele desvia o olhar, como a senhora falou, as tempestades vêm para nos distrair. Isso aí. Enquanto ele olhava para Jesus, ele andava. Então, e volto não planejado, foi aquilo que Deus nos disse várias vezes dentro dessa live hoje. Permaneça. Olha para mim. Se edifica. Se alimenta de mim. Isso. Que eu vou cumprir os meus planos. A minha vontade, o versículo que a gente mencionou antes, é boa, perfeita e agradável. Eu sou Deus e sou fiel. Eu vou cumprir os meus planos. Eu vou cumprir aquilo que eu prometi. E não é uma promessa de que vai ser fácil para Pedro. Ele ainda tinha as ondas ali, o vento, mas a cada passo que ele deu olhando a Jesus, ele andou sobre as águas. E é isso que a gente precisa fazer. E se nós vemos a igreja hoje, né, veio firmada em quem? Nos apóstolos, nos discípulos, que Jesus subiu, foi para a glória, ressuscitou e foi para a glória, né? E eles ficaram para continuar a obra. E hoje nós estamos aí, essa obra nos alcançou e nós estamos aqui também glorificando a Deus pelos seus feitos, pelas bênçãos, né? E você falando de abençoar, a Érica também, eu sentei com ela na cadeira para prestar vestibular, só para dar apoio para ela. E ela ainda ditou onde eu tinha que sentar ainda, senta aqui na minha frente, porque eu fico insegura. E para a glória de Deus, hoje ela é pedagoga, né? Para a glória do Senhor, tem aí outros cursos que ela fez para acrescentar ali na pedagogia, né? No seu trabalhar com criança, na educação e tudo. E tudo isso é honra do Senhor para nós. O Senhor nos abençoa para abençoar outros, né? E graças a Deus, até aqui, aqueles que o Senhor tem colocado em nosso caminho, nós temos estendido a mão e a pessoa tem continuado. As minhas perguntas foram todas. Eu queria abrir para a senhora fazer alguma consideração final, entregar alguma mensagem final, mas antes, desde o começo, eu vi essa como uma oportunidade de poder dizer para a senhora de forma direta, compartilhando seu testemunho e servindo como motivação para outros, que eu sou honrado em ser seu filho. Eu me honro em ser seu filho. A Bíblia nos diz para honrar pais e mães, e hoje a gente pôde conversar sobre, com certeza, poucos dos sacrifícios que a senhora fez, mas como eu disse daquele louvor, eu sou o resultado das suas orações. Eu sou o resultado dos sacrifícios que a senhora fez, daquilo que a senhora dedicou para que a senhora foi mencionando algumas pessoas que foram, não só eu e meus irmãos, fomos abençoados por isso. E hoje eu posso ver a minha filha sendo abençoada pela sua fé, pela sua dedicação, pela obediência que a senhora colocou. Então eu queria não poderia encerrar sem dizer que eu honro a senhora, eu agradeço a Deus pela sua vida, pela sua dedicação, pela sua obediência, porque eu sou fruto disso. A nossa família é fruto disso. E eu digo assim que tudo que eu fiz, eu faria de novo. Que eu vi que deu certo e eu digo que eu faria tudo de novo de uma forma mais aperfeiçoada, claro, né? Porque vi que eu estava no caminho certo, né? Hoje eu digo que eu estava no caminho certo. Deus me direcionou e eu ouvindo a Deus e seguindo ali, né, a direção que o Senhor tem dado, né, continua dando. E eu também sou grata, né, por ter os filhos que eu tenho. Foi Deus quem eu sempre falo, né, que se eu tivesse escolhido um a um dos meus filhos, eu não teria acertado. Mas como foi Deus que me deu, eles são como são, né? Uma bênção vinda do Senhor para a minha vida, a nossa vida. E mãe, para a gente encerrar, para as pessoas que estão assistindo e que vão assistir depois, eu vou deixar gravado, uma mensagem final que a senhora queira deixar, o que Deus falou no seu coração quando a senhora se preparava ou agora,
de mensagem para essas pessoas nesse tema, na família, no ouvir a Deus? O que eu tenho a dizer é que busque, né, dar o melhor de si no seu casamento, ouvindo a Deus. Um são parceiro do outro. E a cumplicidade do casal se estende aos filhos. Então, nós temos a família tem uma cumplicidade que só ela conhece, só ela sabe. E isso é firmado no Senhor, porque nós temos vários exemplos. É tão somente nós ficarmos atentos e também estar com o ouvido atento para ouvir, para entender o que Deus tem falado. Que Deus nos fala. Deus nos fala através das pessoas, Deus nos faz através de uma mensagem da Sagrada Escritura. É tão somente nós ficarmos atentos. E deixar Deus conduzir. Busque a Ele e aguarde nele, né? Porque enquanto nós estamos aguardando no Senhor, nós vamos orando, vamos meditando na palavra e vamos ali buscando transformação para o nosso coração, com paciência, paz e amor para com o nosso lar, nossa família, e isso se estende para fora da nossa casa. Por isso eu digo que tenha paciência com seu companheiro, com seus filhos, e busque ao Senhor nas suas desilusões, nas suas angústias. Confia no Senhor e espera nele, que ele tudo faz, porque agrada ao Senhor conceder alegria ao nosso coração, responder às nossas petições. E é isso que eu queria dizer. Tenham paciência e amam-se muito um ao outro, porque assim agrada a Deus. Mãe, muito obrigado. Eu agradeço todo mundo que participou com a gente, que esteve aí com a gente. Eu vou deixar gravado para a gente poder compartilhar mais. Uma boa noite a todos. E que a gente falou hoje sobre família, sobre as bênçãos de Deus sobre as nossas famílias, que a família de cada um que está participando aqui com a gente, que vai assistir depois, seja abençoada por Deus, pelo amor a Ele. E essas bênçãos que veio sobre nós, vai chegar sobre você também. Então confia no Senhor, busque a Deus e ame a sua família.